Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Angra. Boa tarde, estamos no Política de Saltos Altos, no Rádio Clube de Angra, com as comentadoras residentes Cláudia Cardoso, Graça Silveira e Judite Parreira. Na semana após o incêndio que queimou o Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, que quase passa despercebido entre os festejos do Sporting, Dia da Mãe, Espírito Santo e Santo Cristo. O Conselho do Governo declarou estado de calamidade pública regional para os Açores. E calamidade é o que consideram alguns as omnipresentes declarações do Presidente da República, desta vez sobre a história de Portugal e potenciais reparações às ex-colónias, numa altura em que o serviço militar também veio ao debate público. Graça Silveira. O incêndio que levou ao encerramento do Hospital de São Miguel obrigou à transferência de todos os doentes que estavam internados, cerca de 200. Os doentes mais críticos e graves foram transferidos para o Hospital da CUF e os restantes para centros de saúde e outras instituições do Serviço Regional de Saúde. Para a terceira vieram 26, para a Horta 30 e a Madeira recebeu 58 doentes. Seguiram também para Lisboa 2 bebés recém-nascidos para a neonatologia e um doente que necessita de uma intervenção que não é feita noutro hospital da região. Que implicações é que tudo isto terá para a dinâmica da saúde na região? Muito boa tarde a todos, às minhas colegas de debate, à Cláudia, à Judite, à nossa moderadora, à Andreia, a quem nos acompanha no Rádio Clube de Angra e a quem continua a nos ouvir no Política de Saltos Altos. Bom, em primeiro lugar, eu queria reforçar aquilo que se tornou óbvio, que o processo de evacuação desses doentes internados decorreu de forma muito eficaz e neste tipo de situações... para correr bem é porque não foi de forma improvisada, ou seja, obviamente com o envolvimento de todos os profissionais que estão de parabéns, mas pressupõe que o hospital tem planos de emergência que devem ter sido ativados. Depois ouvem-se muitas críticas de que não havia planos de emergência, de que as coisas não funcionavam bem, portanto, quer dizer, tipicamente em Portugal, quando as coisas correm bem, que tivemos sorte, quando as coisas correm mal é tudo uma cambada de incompetentes e incapazes. E, portanto, é importante que se faça este registro. Aliás, o H10 é o único hospital da região com acreditação internacional desde 2007. Eu, por acaso, tenho a noção disso porque várias vezes, com a Rosa pequenina, que tinha muitas vezes otites, íamos ao hospital e depois recebia telefonemas de certificação, de como é que tinha sido o atendimento, qual é que tinha sido, se as expectativas tinham estado à altura, portanto, isso faz parte da acreditação. Agora, em relação ao incidente, eu acho que importa averiguar as causas, porque eu acho que isto é uma das questões que se colocam, como é que num hospital em que muitos dos serviços estão completamente dependentes do funcionamento da eletricidade, como nos dias que correm, já as coisas não funcionam a carvão, não é assim, e que possa ter acontecido um incidente destes. Por acaso, porque estávamos a preparar o assunto para o debate e fui ver e os incêndios, a maior incidência de causas nos incêndios são os curtos-circuitos, ou seja, mesmo que haja depois um sistema que bloqueie todo o sistema elétrico, o curto-circuito já aconteceu e às vezes os curtos-circuitos têm fagulhas e naquele caso aconteceu no coração da parte técnica do hospital. Mas que obviamente devem ser averiguadas as responsabilidades, se há contratos de manutenção por entidades externas e tecnicamente habilitadas, se houve negligência e se sim apurar as responsabilidades, mas mais importante que tudo é evitar que de futuro situações destas possam ocorrer, não no hospital, no H10 agora, mas nos outros hospitais da região. As consequências, obviamente, são imensas. Aliás, muitos dos doentes que tiveram que ser transferidos para outros hospitais são os hemodializados, que têm que fazer hemodiálise dia sim, dia não, e que precisam de equipamentos em funcionamento e que são pessoas que, supostamente, à parte dessa ida ao hospital, têm uma vida normal. Ou seja, enquanto que há doentes que estão internados e que, ao estarem internados num hospital em São Miguel, ou estarem internados num hospital na Horta ou
ou na Terceira, ou na Madeira, porque teriam que estar hospitalizados de qualquer forma durante um período, uma semana ou de 15 dias. Nesta fase da vida, a grande diferença pode ser a ansiedade dos familiares. E nesse sentido, eu acho que, uma vez mais, este governo não tem estado a comunicar como deve ser. Tem que haver uma comunicação clara e uma comunicação regular aos familiares para saberem quanto tempo é que vão ficar, como é que vai... Porque as pessoas... Acho que foram criadas 2 linhas telefónicas para acompanhamento dos familiares. 2 linhas telefónicas. Tem sido feito um briefing. Mas os doentes que estão nesses hospitais não sabem quando é que vão ter que voltar, como é que vai acontecer. Aliás, a comunicação do governo para os açorianos foi um bocadinho contraditória. Uma comunicação era no sentido que vamos fazer as obras todas necessárias e se calhar isolar as partes e bloquear determinadas partes do hospital e tentar começar com o funcionamento dos serviços mínimos de urgência e de hemodiálise, etc, para tentar normalizar a situação. Como ao mesmo tempo se ouviu que se calhar iam-se fazer reformulações profundas no hospital. Quer dizer, isto não pode acontecer, as pessoas não podem ficar a achar que o hospital vai se tornar inviável durante os próximos 2 anos porque se vão fazer obras profundas. Isto é impossível numa ilha com o maior hospital da região. E porque, como nós sabemos, temos imenso turismo em que as pessoas se calhar vão pensar 2 vezes se vão para um destino onde nem sequer tem um serviço de urgência. Vão criar um hospital de campanha no perímetro Isso vai, do hospital do Delgado. Nuno Melo, pelo menos aí teve, graças a Deus, marcou pontos. Já vamos falar de Nuno Melo. Marcou pontos, foi. E por acaso não sei, não tive tempo de averiguar de quais são as valências que o hospital de campanha tem. Penso que uma data de serviços, de táxis, etc, pelo menos que tenha serviço de urgência e 2 ou 3 serviços que sejam fundamentais para se manter o mínimo de funcionalidade, porque, por exemplo, a neonatologia, o Hospital da CUF não tinha, tem os médicos, mas não tinha os serviços, por isso é que os bebés tiveram que ser, como se costuma dizer, como nós costumamos dizer umas às outras quando estamos grávidas, aproveita, porque a melhor forma de o transportar é quando está na tua barriga, depois só te foge. E em termos de saúde, muito mais, ou seja, a melhor forma de os transportar é ainda na barriga da mãe, mas aconteceu que aconteceram partes em que os bebés tiveram que ser transportados para Lisboa. Portanto, era fundamental se conseguir que o Hospital de Ponta Delgada começasse a funcionar com alguns serviços, para já, e que fosse anunciado qual era o espaço de tempo previsível, que o hospital de campanha conseguisse, conjuntamente com o hospital da CUF, tentar criar o mínimo de valências necessárias para um regular funcionamento, se é que se pode usar a palavra regular neste contexto de adversidade. Judite Parreira, o Conselho de Governo declarou estado de calamidade pública regional para os Açores. O que é que significa esta situação? Boa tarde, Andreia. Cumprimento também as colegas de painel, a Cláudia e a Graça, bem como os nossos ouvintes que nos seguem através dos microfones da Rádio Clube de Angra. Bom, antes disso, eu gostaria de acrescentar aqui algumas coisas relativamente àquilo que a Graça já disse. Para já, e como ela fez, também a referir e salientar a prontidão com que o combate ao fogo foi feito por parte dos bombeiros, quer da retirada dos doentes do próprio hospital, que foi tudo feito de uma forma muito célere para o estado em que já se encontrava a deflagração do fogo. Depois, também dizer que quer a Secretária da Saúde, que esteve sempre presente e sei que até também viajou com os doentes que foram transportados para a Madeira e, portanto, tem estado sempre com eles e ontem
à data em que estamos a gravar, porque estamos a gravar na quarta-feira, ontem já se pronunciou também sobre o assunto, e uma das coisas que ela refere é que não podemos pensar no H10, voltar a pensar nele como era até agora. Portanto, muitas alterações terão que ser feitas. E também referir o facto de a Ministra da Saúde se ter deslocado imediatamente a São Miguel e fez declarações que eu considero que são muito importantes de referir aqui, que foi dizer que aqui também é Portugal. E, portanto, os portugueses que vivem nos Açores têm toda a solidariedade do Governo da República e tem que ser agora rapidamente resolvida a sua situação em termos de saúde. E ela refere mesmo, enfim, o apoio do Governo na construção de um novo hospital. Portanto, conforme as declarações da Ministra e aquilo que disse ontem a Secretária da Saúde, eu penso que, embora vá haver uma recuperação, e ainda hoje, antes de vir aqui para o programa, eu estava a ouvir a diretora do H10 dizer que não se pense que isto vai ser um processo rápido, vai ser tudo muito, muito lento, a recuperação, mas acho que independentemente das obras que irão ser naturalmente feitas, será inevitável a construção de um novo hospital em Ponta Delgada, em São Miguel, no distrito qualquer, poderá não ser necessariamente em Ponta Delgada, mas que será construído um novo hospital. Aliás, esse projeto já foi posto em cima da mesa pelo anterior secretário da Saúde, Clélio Menezes, já tinha apresentado um projeto no sentido de construção de um novo hospital, porque na verdade o que tem sido feito, quer pelos anteriores governos, quer por este, têm sido os chamados remendos. Têm sido feitas algumas obras, mais recentemente na urgência, no valor de 4 milhões de euros, mas foi sempre no sentido de manter este hospital funcional. Sim, exatamente, e de maximizar a capacidade de resposta. Posso só acrescentar, porque me esqueci de dizer, é porque não nos podemos esquecer que o projeto deste hospital tem 40 anos, porque o projeto foi de meados de 80. Foi construído mais tarde. O início da construção foi em 89 e acaba de ser construído em 97. As obras desta dimensão levam muito tempo, mas os projetos, a forma como são pensados e concebidos, como se pensa a saúde e como se pensa os serviços de resposta, se tornam obsoletos. E, portanto, era natural. E, portanto, é natural que isto venha a acontecer. Sabe-se perfeitamente que nem o Governo da República, nem o Governo Regional estão a nadar em dinheiro e, portanto, vão-se fazendo algumas obras de vez em quando para tentar resolver os problemas, mas chega uma altura em que isso já não é o suficiente. Depois também queria acrescentar que a diretora do H10 dizia que as vistorias têm sido feitas com a regularidade que é exigível, a manutenção dos equipamentos também, e, portanto, não há à partida, neste momento, uma razão para isto ter acontecido. Daí que estejam lá os técnicos especializados para averiguar essa situação e perceber-se o que é que deu origem a este incêndio, e também está a PJ para averiguar o que é que se passou. Portanto, é evidente que isto causa transtornos, e daí a calamidade, o estado de calamidade, porque é um transtorno muito grande para muita gente. Eu acho que foi feito o que tinha que ser feito, que foi rapidamente canalizar os doentes para outros hospitais, quer da região, quer fora dela, mas claro que isto traz constrangimentos e transtornos a muita gente, porque não estamos a falar apenas dos doentes, que eram 333, e desses foram evacuados 240 para outros hospitais.
mas também às suas famílias, porque destes doentes, muitos deles eram doentes que estavam internados e que agora é um transtorno para as famílias porque não os podem ir ver com a mesma regularidade e portanto, isto causa muitos transtornos. Para os próprios serviços dos outros hospitais, do Hospital da Ilha Terceira, do Hospital da Horta, que ficam bem. Os centros de saúde. Centros de isto saúde, implica, obviamente, que havia capacidade instalada em termos de camas, mas em termos de pessoal, quer médico, quer de enfermagem, não havia. Nós sabemos que nos debatemos, e já tínhamos aqui falado várias vezes das questões da saúde e dos problemas que já se vem a arrastar há muitos anos. Há falta de médicos, já há falta de enfermeiros, e agora esses hospitais que receberam essas pessoas, receberam-nas, mas não receberam pessoal para as tratar, não é? Alguns em São Miguel, sim. Sim, em São Miguel é fácil, mas na Terceira e na Horta não é assim. E, portanto, isto traz transtornos, mas também não podemos, e acho que é aqui que também é importante centrarmos, é que há que ter alguma calma dentro do possível, mas não esperar que se façam milagres, porque milagres não é possível. Eu acho que a resposta dada foi muito rápida, foi a melhor que poderia ser dentro desta situação. Esperemos agora que o hospital de campanha possa também resolver uma parte desta situação e pronto, e há de ser resolvida ao longo do tempo. Espera-se que no mínimo de tempo possível, mas tendo em conta que não há milagres. Cláudia Cardoso, o Governo Regional falou na questão da figura da calamidade pública regional no sentido de tentar agilizar e acelerar procedimentos, porque em termos legais é uma figura que permite, até em termos de contratação pública, para tentar fazer as obras no mais curto espaço de tempo, mas também disse que não há previsão de quando será retomado o normal funcionamento, que a prioridade serão os serviços de diálise e de oncologia, até como disse a Graça Silveira, para que os doentes deslocados possam regressar a casa. Bem, boa tarde, nossa moderadora Andreia, também cumprimentar as minhas colegas de painel, a Graça e a Judite. Sim, de facto, eu penso que a opção de invocação do estado de calamidade pública foi correta, não é? Como se sabe, quem tem poder para fazer é sempre o Governo Regional, através do seu Conselho de Governo, e, portanto, é uma figura que permite, de facto, outra latitude operativa. E numa situação como foi esta, que foi uma situação, enfim, imprevista, com contornos bastante graves, não é? Porque envolve pessoas acamadas, pessoas dependentes, que não são fáceis de deslocar, nem estão numa situação de mobilidade facilitada. É de facto a medida correta, é invocar este estatuto para que depois tudo o que ele implica, que é, como dizias e bem, André, esta latitude do ponto de vista da contratação, da possibilidade de invocar meios, quer as Forças Armadas, quer todos os meios operativos ao dispor para socorrer a uma situação que é complexa e que se revestiu de contornos de bastante gravidade, não é? Porque, efetivamente, basta imaginar que o nosso maior hospital, o maior hospital dos Açores, sofreu uma situação destas. Mas ainda assim temos outros dois operacionais onde foi possível deslocar as pessoas, com todas as dificuldades que agora estão a existir, e também com um hospital privado que acolheu pessoas em São Miguel. Mas esta situação, verificando-se numa das outras ilhas, teria também naturalmente, e isto fez-nos pensar, julgo eu, a todos, o que é que aconteceria se fosse no Hospital da Terceira ou no Hospital da Horta. Claro que isto agora é uma espécie de castelo de cartas, para já, porque é difícil prever com absoluta exatidão quando é que esta situação estará ultrapassada. E depois, porque os outros, como uma delas dizia bem, não estão preparados, ou não estavam, nem estão, preparados para fazer face a esta situação. Por isso é que foi preciso deslocar doentes também para a Madeira e gerar aqui, ainda hoje eu ouvi a diretora clínica do Hospital da Horta dizer que, sim senhor, receberam os doentes, estão a fazer o que podem, mas não é possível, sem
alocar mais meios humanos, nomeadamente ela falava em enfermeiros e assistentes operacionais, porque só com estes meios humanos é que se pode fazer face. Vamos supor que cresceram, eu não sei o crescimento qual foi em termos de números de doentes, mas foi um crescimento exponencial para os quais os recursos humanos que eles têm, paralelos a isso, um assistente operacional não é determinante, mas tem um papel mas desempenhar. internados são, porque eles fazem e isto. depois, Eu então no Hospital da Horta como é que é possível, estou catedrática, possível eles têm agora... pouquíssimos meios humanos. Exato, eu vi gente ali a fazer turnos uns em cima dos outros, que eram as mesmas numa caras. situação de fazer face a duplicar o número de doentes em alguns serviços, pois eles têm que ter meios humanos. Eles estavam, a diretora clínica hoje invocava precisamente essa questão. Precisam de mais enfermeiros com urgência e precisam de assistentes operacionais. A questão é como é que, porque percebe-se, e aí também concordo um pouco com a Graça, eu acho que em termos de comunicação também não resultou novamente bem, porque sobretudo é preciso informar muito bem as pessoas e é complicado. Mas isso foi o que a secretária fez ontem. É complicado as pessoas RTP. também, embora nós percebemos que a situação é grave e é preciso tomar meios imediatos, mas depois perceberem como é que vão ver os seus familiares, como é que, porque uma coisa é estar noutro hospital ou noutro serviço de saúde da mesma ilha, outra coisa é mudar de ilha, não é? Inclusivamente os casos dos da hemodiálise, os doentes da hemodiálise que foram deslocados para o Funchal. É uma situação, de facto, que esta gente vai querer saber, não já, mas vai querer, com algum mínimo de previsão, saber como é que vai ser a sua vida nos próximos meses, quando é que regressam a casa, quando é que há previsão disso. Depois, de facto, a visita da Ministra é oportuna, eu penso que sim, mas, por outro lado, há aqui esta questão de, para já, não se fala em custos, o que é que, porque que é uma coisa importante, não é? Quem é que vai pagar este novo hospital? Quem é que vai pagar este novo hospital? É o Governo Regional, é o Governo da República, é um misto. É o PRR. E depois... Ela disse que o Governo da República disponibiliza apoio. Pois. No princípio é apoio financeiro, Pois, não é? mas certo. Sim, mas Também apoio entendi assim, financeiro mas pode ser pressupõe... totalidade. Não, mas Ou quando a pode gente ser- diz eu dou-te ou um pode apoio, ser- pressupõe que faças. Que há verba o própria, bruto que há verba não está própria, contigo, tu és que há só um verba própria, apoio. não é? Isso é como os contratos ARAL, não é? Que havia com as Naturalmente. autarquias. Há uma parte que tem que entrar, não é? Para que depois o apoio seja disponível. E é isto que ficou por clarificar. Eu também acho bem que a Ministra tenha dito aquilo. Aliás, aquilo é o que todos os governantes deviam, do Terreiro do Paço, deviam ter noção. É que Portugal também é aqui, não é? E era bom que se reforçasse esta ideia. Porque, como vocês bem sabem... Só falar da Ministra da Saúde, como não estou a vocês bem falar sabem- do Ministro da Defesa que mandou logo um hospital de campanha. Já vamos falar nisto da defesa. É importante Certeza. também que os nossos governantes tenham noção. Muitos deles, como vocês sabem, e isto é transversal aos partidos, Sim. é partidário, têm uma péssima noção do que são os Açores e das suas dificuldades. Eu espero bem que as palavras da Ministra sejam consubstanciadas no conhecimento da realidade e não palavras ao vento. Não, E deixa-me não- só para um assunto que depois até acho que vamos aflorar, assim, eu acho que a maior parte dos políticos e governantes tem uma certa dificuldade de Não estudou perceber, geografia. de perceber o país para além de Cascais. A ruralidade do país é-lhes um É uma bocadinho... louca para Montenegro, não. Não, é mesmo para quem chama o Montenegro de rural. É mesmo bom, Marcelo. Pá, é verdade, quer dizer, é verdade que em relação aos Açores, hoje cada vez menos, com as acessibilidades, Sim, as cada pessoas já vez percebem. menos. Mas que ainda quando fui muito. estar para Lisboa, eu Mas ainda me ainda podia dar muito. ao luxo de dizer enormidades, eles ficavam a olhar para mim e acreditavam. Hoje já conhecem melhor os Açores, mas há muitos governantes que governam do Terreiro de Paço e que não fazem Não, mas ideia pior, Graça, do mas interior pior. do país Nem sequer e é do isso. resto do país. Pior do que isso é a ideia de que os Açores são subsidiodependentes e só servem para gastar dinheiro ao território Ao erário continental. público. Ao erário público. Judite, querias Eu ia concluir? dizer, sim, porque a Cláudia falou ali da política, dos políticos, dos governos, e eu acho que é importante também referir aqui, porque há bocadinho eu dizia que é preciso tolerância, é preciso alguma calma, e é preciso estarmos todos do mesmo lado. Nesta situação, perante a gravidade deste problema, não podemos Fazer ver política. partidos a tirar dividendos políticos desta situação. Mas eu Tem penso que isso estar- não aconteceu. Não, nem pode, nem Sim? pode. Mas Não, eu pensei que estavas-te ainda a não referir. aconteceu. Não, Porque ainda não tivesse aconteceu. acontecido algum- que eu tenha visto, isso não aconteceu. Pronto, é isso que se espera, que estejam todos do mesmo lado, porque a gravidade é de tal ordem que não se compadece aqui com interesses
político-partidárias. Não, eu só queria acrescentar, porque eu falo várias vezes disto, que é gestão de risco. Já falámos em relação aos sismos, às crises sísmicas, etc, etc. Eu tenho a sensação de que para a população em geral demasiadas explicações técnicas ainda geram mais ansiedade. Quer dizer, depois vamos pensar, porque os doentes com este tipo de morbilidade, se calhar depois também, logo se for necessário, vamos mandar para a Madeira. Porque as pessoas começam logo a pensar assim, será que é dos meus? O meu, será que tem essa coisa dessa morbilidade, que essa senhora está a dizer dessa morbilidade? Portanto, é preferível falar menos e com instruções claras e diretas. Até amanhã vamos fazer isto, depois da amanhã neste local e com isto vamos gerir isto, isto e isto. Os que estão deslocados na Horta e na Madeira e na Terceira da hemodiálise, vamos tentar pôr o serviço de hemodiálise a funcionar no máximo no espaço de tanto. Portanto, dar instruções muito claras à população, porque não adianta estar a dizer que as pessoas têm que estar todas muito calmas e muito seguras, porque quando as pessoas estão ansiosas, quando alguém te diz que tens que estar calma, ainda te ficas mais ansiosa. Quando começam a dizer assim, Graça, fica calma, é quando tu ficas menos. Portanto, a única coisa que gera menos ansiedade são instruções claras e diretas, porque as pessoas vão gerindo as suas dificuldades dia a dia, sabem que até amanhã têm que esperar, porque vai, que é como quando estás internado, sabes que amanhã o médico te vai ver, depois no outro dia vais fazer um exame, depois já há o dia tal em que vais ver os resultados, e quando as coisas não acontecem é que começa a gerar ansiedade. Para além destes doentes hospitalizados e que tiveram que ser... Os que estão a dar entrada. Há outros que vão dar entrada, há cuidados de saúde e há consultas. Com certeza. Há tudo o que persegue, não é? E se calhar os objetivos das linhas telefónicas eram esses mesmos. Sim, porque há sim. linhas telefónicas para os doentes que agora quereriam dar entrada nos hospitais, Sim. portanto, linhas de emergência, e há as linhas precisamente para dar as informações direcionadas, não informações mas as públicas, linhas, ficas ali horas à espera. mas direcionadas para os familiares. Há duas Sim, sim, linhas sim, sim. especificamente direcionadas para os familiares. Mas há instruções muito claras, que é do tipo, logo naquele dia, eu teria dito assim, olha, quem costuma ir aos centros de saúde, continua a ir aos centros de saúde. Hoje isso já foi. Quem costumava ir ao Hospital Ponta Delgada para isto, vai ao hospital privado, tal e tal e tal. Tem que se dar instruções muito claras e muito diretas. Sim, penso que essas informações já foram dadas. Os centros de saúde estão Já. a funcionar regularmente, à exceção Já foram de transmitidos Ponta Delgada. comunicados. A unidade de saúde de Ilha de São Miguel Estamos a falar em quarta-feira, porque estamos sim, a gravar. já Estamos a gravar. Sim, quarta-feira. Disponibilizou assistentes sociais e psicólogos para apoio aos familiares. Há uma linha, claro que as visitas estão condicionadas, mas isso previa-se que pudesse acontecer, não é? E há uma linha para as urgências, há uma linha para as pessoas ligarem. Para as pessoas saberem para onde é que se devem direcionar, se tiverem uma urgência, para onde é que devem ir. Também uma triagem. E acho que a própria região da Madeira criou uma linha para os doentes açorianos que estão lá. Pronto. Mas essa parte não sabia, mas quer dizer, eu acho que todos os dias têm sido feitos novos avanços nesse sentido. Pronto, isto ninguém previa, embora fossem feitos os simulacros e o plano de emergência estivesse também atualizado, mas é óbvio que quando acontece na realidade é completamente diferente. Entretanto, debate-se no país as declarações do Presidente da República durante a visita a Cabo Verde. Marcelo Rebelo de Sousa diz que há formas imaginativas de reparar as ex-colónias pelo impacto da história de Portugal. Graça Silveira. Marcelo Rebelo de Sousa disse em Cabo Verde que a cooperação entre os governos deve evoluir sem travões, quando questionado sobre ações concretas como eventual restituição de património cultural às ex-colónias. Isso vem para mim porque eu há algum tempo esta parte venho dizendo, e vocês, a Cláudia agora já concorda. Agora já concorda. Ela achava que nós éramos psicólogas, psiquiátricas e outras achava coisas. que vocês estavam a exagerar. Não, mas eu acho claramente que o Marcelo Rebelo de Sousa está a ficar ali com alguns toquezitos de demência. Porque está, claramente, porque há coisas que são para lá do Marcelo a ser Marcelo. Tudo bem que ele tenha uma forma muito peculiar de estar e de ser e de dizer, mas já se ultrapassaram todas as linhas vermelhas. Portanto, eu acho que o Marcelo neste momento tem sérias dúvidas de que se está na posse de todas as suas faculdades.
Em relação ao assunto em particular de nós ressarcirmos as ex-colónias do mal que foi feito, eu acho que isso é um assunto que tem que se ponderar muito bem, porque é assim, se formos recuar à Idade Média, quer dizer, nós não podemos ir ressarcir o que se passou na Idade Média à luz daquilo que é a humanidade hoje, quer dizer, as coisas mudam, há erros históricos que se cometeram que não podemos, passado não sei quantos anos, olhar para trás e ir ressarcir até onde, até quando, o quê, como, e até nem vou perguntar quais são as formas imaginativas que o Marcelo tem para ressarcir os outros países. Eu tinha curiosidade de dizer. Para alimentar esta novela deve ser muito interessante, mas de resto, É quer dizer, preciso muita imaginação. eu acho de uma injustiça enorme eu já deixar à minha filha um país em muitas coisas pior do que aquilo que os meus pais me deixaram e ainda lhe deixar a hipoteca de andar a ressarcir aquilo que o Marcelo e o pai do Marcelo fizeram nas ex-colónias. Quer dizer, É importante referir o pai do Marcelo. não, é obviamente, porque ele usufruiu de toda a mordomia Claro. de quem andou a colonizar. Agora, se calhar, tem problemas com isso. Consciência. De consciência. Sabe que a O aproximação fala mal do da filho. morte- país é a que vai aproximação pagar. da morte é sempre É, muito... Agora a os minha mortos. filha é que vai ficar empenhada em pagar as dívidas do tempo da colonização. Epá, temos, ainda por cima, no contexto em que foi. Mas ele está completamente senil. Eu acho que ele está... vocês não sei se viram e vi, e olha, foi a nossa moderadora que me mostrou um vídeo do Marcelo numa visita numa barraquinha pública, estava uma fulana a comer o seu prato com batatas fritas, ele voltou atrás e enfiou a mão dentro do prato dela e tirou batatas. Ele estava na rua e ela dentro de uma Estava tasca. com fome. Meteu a mão dentro do Não prato é da- e ela ainda da comida voltou quem para tem trás sede, dá e de perguntou comer quem se ele tem fome. queria outra. Ele pegou num molho e levou para ir comendo batatas fritas. Tinha muita pá, fome. paciência. Está bem, ele podia ter muita fome, agora enfiar a mão no prato Eu da acho comida que das não. outras pessoas. A proximidade e os afetos não dão Exato. o direito a tanto. Não, mas é que isto não é uma questão de direito, isto é dá. uma insanidade total. Pá, ele pode ser o Presidente da República, mas estão as mãos Não, sujas mas o como outra direito pessoa pode ser qualquer. o direito. Vou enfiar nas minhas batatas fritas. É, porque ele tem essa coisa da proximidade e das selfies e dos beijinhos e de não sei o quê, mas não pode fazer tudo. Não, mas é que mas o mais já incrível. está Não, mas a o mais atingir incrível é que ainda por os cima. limites. Ainda por cima, A ultrapassar. ele tem a mania das doenças. Ele tem a mania Tem das doenças, ele tem hipocondríaco. ele é hipocondríaco. E, portanto, quer dizer, a mania das doenças é para os outros. Eu preciso dizer assim, olha, e os micróbios todos que o senhor tem aí na mão vai fazer um monte de doenças. Veja lá, lavou as mãozinhas antes de meter no meio prato. Mas, coitada, a fulana foi apanhada tão de surpresa que ainda lhe deu mais e ele aceitou e tirou um molho de batatas fritas. Pá, desculpa, isto é de uma pessoa que não está claramente no seu perfeito juízo. Isto é a única coisa que eu tenho a dizer. À parte dos comentários desagradáveis que ele fez em relação ao Costa e ao Montenegro. E ao próprio aí, filho. Cecília Gago. e aí ele é Marcela. E a família Em relação toda à que disse que Lucília estava Gago, eu não incluí, porque em relação à Lucília Gago tem questões institucionais com Mas não outros era contornos para mais ser- graves. não era num Não estou a dizer o almoço. contrário. Não estou a dizer o contrário. Agora, chamar um de rural e o outro de lentinho Oriental. porque é oriental. Oriental. Isto é Marcela sem Marcelo, que viveu numa bolhazinha ali de Cascais. Que Mas ele não é natural de Cascais. Tá bem, mas Atenção. não estou a dizer o contrário. Mas Pois, é menino de por mais uma Lisboa. razão. É menino de Não é de Lisboa. Lisboa, ele é de Braga. Ah, sim, mas eram das quintas, daquelas quintas. Era neto ou bisneto do Visconde, do não sei quê, Ok, das pronto. beiras, do Beiraldo, Tá. não sei do quê. Portanto, tudo aquilo que venha da plebe, que não é neto nem bisneto de coisíssima nenhuma, é rural. E o outro, E há de pagar as coisas dos netos. portanto, pá, isto é que é verdadeiramente o centralismo do Terreiro do Paço, no seu melhor. Não, Aí por é que acaso é não Marcela sem Marcelo. Não é, ele é natural de Lisboa, mas viveu. Ah, pá, é um menino de viveu, Lisboa, se calhar. andou lá nos colégios todos de Lisboa e com os seus amiguinhos de Cascais e tem todos os mesmos tiques tem uma ligação e a Braga, tem não aquele sei grupinho agora. que todos conhecem quem é que é o filho e o primo e o neto do não sei quem e todos os...
Vocês lembram-se, quer dizer, quando, já disse isto aqui, quando foi para a primeira vez o Cavaco, coitado, que ninguém conhecia, que vinha lá de Buliqueime, aquilo era... Todos os dias se fazia graçolas sobre a forma como o Cavaco estava socialmente e como a Maria comia à mesa. Quer dizer, isto é aquilo que o Marcelo fez agora, verbalizando em relação ao Montenegro, que é mais um que não é neto nem bisneto, não sei quem, é um eleito do povo e, portanto, que é um rural. Basicamente é isso, que era o que toda a gente achava em relação ao Cavaco. Foi o primeiro que assumiu um lugar de destaque no país que não tinha, nem ainda até à terceira ou quarta geração, não era primo, não era neto, nada de coisíssima relevante, era só o Cavaco de Buliqueime e a Maria que comia sardinhas com as mãos. E o país todo fez graçolas com isto. Portanto, o que é que querem? Que não há nada de novo nestes tiques de agora foi só a juntar a uma série de outros episódios que foram muitos seguidos, que enquanto era só um Sky lá, era só aqui no Política de Saltos Altos que ninguém nos ouve no país, que identificávamos a senilidade do Marcelo. Agora já é portanto, que era como se dizia outro dia um comentador, quer dizer, isto é de uma gravidade tal que noutros tempos, se o Marcelo não estivesse neste estado, dava uma semana de debate e de crítica. Agora já ninguém liga, porque acho que já ninguém sequer liga ao que o Marcelo anda a fazer. Quer dizer, já assumiram que ele está demente ou inimputável, sei lá. A verdade é que isto de viver em Belém sozinho é de uma solidão enorme. É verdade. É verdade, aquilo com famílias grandes, se és casado e tens filhos e depois vêm os netos e ainda enche. Agora uma pessoa completamente sozinha ali, durante muito tempo, já há tendência para processos de demência, só acelera ainda por cima agora esta situação com o filho, que vem dizer assim, deixei de falar com o meu filho. Uma pessoa no seu perfeito juízo, por muito que até tivesse deixado de falar com o filho, que achasse que o filho tinha que ter o mínimo de noção, que sabendo que eu tenho um cargo público não me podia pôr naquela saia justa e que aquilo tinha sido para lá de tudo o que era admissível. Para a praça pública vinha sempre dizer que estava tudo bem com a minha filha, a gente gosta muito dos nossos, protege os nossos, das portas para dentro, para a encadaria, portas para fora, está tudo bem. Não, vem dizer ao país que cortou relações. Gosta mesmo do filho mais velho, do neto mais velho. Paciência. E ainda por cima é isso, que os outros não querem pensar assim, eu não, ele não gosta de mim, gosta só daquilo. Que é aquela coisa que é o politicamente correto, que todos os pais dizem que os filhos são todos iguais, que não há preferidos e que os netos também são todos iguais, que não há preferidos. Isto é sabendo sempre que há sempre um preferido, mas ele não, ele assume, é o meu neto preferido. Não sei, não tenho, acho que vou deixar de falar sobre a insanidade do Marcelo, porque já nem sequer é novidade. Judite Parreira, como é que devemos refletir ou agir em relação... Eu concordo em absoluto com o que a Graça disse relativamente à saúde mental do Sr. Presidente. Ela Já tínhamos referido aqui, isto só vem reforçar a nossa Vou-me abster, vocês são tão implacáveis. Não, mas é verdade, quer dizer, foi o que ele disse em Cabo Verde, foi o que ele disse no almoço, 4 horas. 4 horas. A mastigar. A dizer coisas. E os jornalistas com os rádios, com os tudo ligado, eu sempre a comer, a falar de boca cheia. Mas isso é ótimo. Mas eu acho que relativamente às ex-colónias, não é só um episódio anedótico de Marcelo. É uma coisa muito mais grave do que isso, porque isto pode pôr os países africanos a fazer exigências. Já estão? Que até São Tomé já fez. Já estão. Pronto. Já começou. E não é só os africanos. E mais. Não é só os africanos. Vamos lembrar-nos do Império Português. Vamos para além disso. Eu acho que a primeira coisa que está aqui em causa é o respeito pela verdade histórica. É que nós não vamos fazer aquilo que George Orwell escreveu em 1984, o Ministério da Verdade andar a reescrever a história toda porque nos dá jeito naquela altura que seja assim. Não, é verdade, foi o que aconteceu. Quem foi
lutar. É verdade que as ex-colónias já tinham os africanos lá, não descobrimos, à exceção de Cabo Verde, não descobrimos nada, já tinha lá gente. Mas os colonos que foram para lá foram porque o governo queria que fosse assim, era preciso que fossem para lá para colonizar as terras. O que fizeram depois, e muitos fizeram, escravos dos negros, isso é outra coisa. Os combatentes que foram defender um país que não era, pronto, estava anexado, mas que eles não consideravam seu, foram obrigados, e muitos deixaram lá o seu sangue, outros não deixaram a vida, mas deixaram partes do corpo, outros tiveram que matar, sem perceber porque é que estavam matando. Deixaram lá a alma e trouxeram muitos fantasmas que muitos deles nunca conseguiram exorcizar. E que até hoje tem, ainda outro dia, nas comemorações de 25 de Abril na praia, fui assistir a uma mesa redonda de ex-combatentes, e há alguns que não querem sequer falar dessas coisas, porque ainda não conseguem. Passados estes anos todos, ainda não conseguem falar disso, porque o que lhes vem à memória são coisas muito más. Portanto, não podemos pôr isso de lado. É que nunca fomos capazes de dar um sentimento de orgulho pela luta pela pátria, e ainda agora queremos eles não consideravam isso luta pela pátria. A maior parte dos combatentes não considerava isso, mas estava lá obrigado, não foi porque quis. Agora não tem nada que ir pedir desculpa por uma coisa que não quis fazer, foi obrigado a fazer, porque quem se recusava tinha que fugir, ou então sofria graves consequências, não é? Portanto, não podia haver aqui, vivíamos numa ditadura, não podia haver recusas. Quem não queria ir, tinha que ir na mesma. Portanto, a primeira coisa é isso, é a verdade histórica. E depois, o que podemos fazer por esses países, e é verdade que se calhar a descolonização não foi perfeita, mas também se sabe, e ouvindo quem lá estava, percebe-se isso perfeitamente, que teve que ser feita à pressa, porque para os combatentes não, mas para as famílias que estavam lá, o período pior foi depois de 25 de Abril, quando eles perceberam que ia haver independência e aí sim. Mas foi tudo mal, foi mal para as colónias, foi mal para os portugueses que tiveram que voltar. Sim, mas e que se não voltassem rapidamente seriam mortos. Portanto, não foi fácil para ninguém. A descolonização não foi voltaram. Eram os retornados, com um rótulo na testa, e portanto, isto não foi fácil para ninguém. De maneira que eu acho que o Sr. Presidente tem que ter muito tempo na língua, porque estamos a falar de coisas muito graves e que podem ter implicações muito, muito importantes. Eu, para ter tempo na língua daqui para a frente, de cooperação entre os países, acho muito bem, de investimento, de desenvolvimento, isso tudo muito bem, e aliás, tem sido feito. Pronto, se calhar pode ser melhorado ao nível da cooperação, das relações mútuas, talvez possa ser melhorado, sim, acho isso tudo muito bem. Agora, o resto, acho que o Sr. Presidente, enfim, acho isto um desrespeito por todos os que estiveram lá e por todos os que não tiveram, mas que não se revêem naquela guerra. Acho que o Sr. Presidente não está bem de saúde, e vou dizer uma coisa que Cavaco Silva disse em relação a Mário Soares, numa determinada altura, num contexto totalmente diferente, mas disse que era preciso ajudá-lo a terminar o mandato com dignidade. E eu acho que alguém tem que ajudar Marcelo a terminar o mandato com dignidade, porque ele tem assessores. Eu acho que já não é possível, já não é possível. Bom, Graça, mas ainda falta tanto tempo para terminar o mandato, que se não for com uma ninguém ajuda o consegue de alguém, calar. Ninguém o consegue calar. Como é que isto são umas a seguir às outras. É que já depois disto, ele já fez uma série delas. Têm sido seguidas. Portanto, acho verdadeiramente que alguém tem que ajudá-lo. Os assessores, seja quem for, porque na verdade este Presidente. O que é que os assessores vão fazer? Pegam na mãozinha dele, dão uma palmada e dizem assim: Marcelo, não vai roubar a batatinha frita e vai para a senhora, quietinho, porta-te bem no parque. Mas tens alguma forma de resolver esta situação? Já não posso trazer um pequeno à feira, vai-me roubar comida. Não, depois isto ainda dá asa a outras coisas, que é, agora vem o Chega.
dizer que vai Sim. apresentar um voto de Condenação. por traição. não vai ser, provavelmente não vai ser aprovado. Não, mas e um processo, eu quero mas ainda por cima na vai Assembleia da trazer outras República. coisas que ele não, Isto- não merece. É um homem que foi um homem inteligente, que mesmo não me revendo muito na maneira de ser dele no primeiro mandato, mas acho que até nem foi mau. Ele não merece, mas terminar acima assim. de tudo, Portugal nem não nós merece. merecemos. Portugal Nem não os- merece, Nem pá. Portugal, nem os portugueses. Portanto, alguém tem que pôr travão nisto. Cláudia Cardoso, qual o lugar da história no futuro de Portugal e das suas relações com estes países? Essa pergunta é malandra. Quer dizer, elas ficam com a perguntinha do diagnóstico do Marcelo. E eu fico no lugar de Portugal. Porque futuro nunca acreditaste, olha, agora Ou então podes prescrever. não faço, Ou olha. então posso pedir para prescrever. Não, é na A medicação. Oh, André, Medicação. se fosse pelo pH das carcaças, perguntavas a mim, mas assim Não, eu sempre. sinceramente não faço ideia. Agora, tenho que subscrever o que elas disseram e, sobretudo, aquilo que a Judite dizia agora, que evidentemente haverá outras formas de ressarcir ou de minimizar os danos que não esta estapafúrdia, não é? Isto, de facto, eu fui relutante em estar de acordo com elas, porque achava que aquilo eram as gafes do Marcelo, não é? Olha, ele Era sempre Marcelo a ser foi assim, Marcelo. ele sempre foi assim, ele tira as selfies, ele encosta-se a toda a gente, ele tem aquela maneira peculiar que mais nenhum outro Presidente da República Portuguesa teve. E, de certa forma, eu não sendo grande partidária de Marcelo, nem tendo votado nele, mas entristece-me ver este tipo de atitude. Quer dizer, ele está-se a tornar uma espécie do nosso Samora Machel, não é? Daqui a bocado nós vamos fazer um livro de andotas, já não vai ser sobre Bocage, mas vai ser o livro de andotas de Marcelo Rebelo de Sousa, porque ele está a transformar-se efetivamente num anedotário. Como elas diziam, e bem, nem a comunicação social já liga muito. Portanto, já acham que ele é um modus operandi, é daquela maneira. Mas, de facto, ele começa a ser cada vez mais bizarro. E as próprias linhas vermelhas que se lhe podiam considerar, ele consegue sempre criar formas imaginativas e inovadoras de se autossuperar, que é uma coisa inacreditável. O que é que eu acho que aconteceu nesta história de Cabo Verde? Ele chega lá e vai tentar dizer ao povo de Cabo Verde aquilo que ele achou que eles queriam ouvir. Uhum. Para ficar bonito na fotografia internacional, não é? Ele diz o que acha que eles querem ouvir, mas sem se lembrar como é que ia ficar a frase estapafúrdia quando caísse no colo de Portugal. E, portanto, isto é de uma inconsequência bastante gritante. Mas também acho que esta proposta do André Ventura é nada mais do que ridícula, não é? Porque também, vamos lá ver, o André Ventura... É ridículo e é má. É má para todos. E é má para todos, sim, é má para todos. E faz aqui uma coisa terrível, que eu acho que é, enfim, é o que eu acho dessa personagem da política portuguesa, que é de uma perfídia, é de uma tentativa de enxovalhar a primeira figura do Estado, não é? Porque nós todos sabemos quem era a figura eleita na anterior legislatura, era o Presidente da Assembleia da República. Portanto, a luta de André Ventura sempre foi com Augusto Santos Silva, que bem ou mal, com os defeitos que tem, que eu também reconheço, tentava pôr ordem na casa em pessoas que não sabem o que é. Há aquele livro de um ex-ministro que era O Difícil é Sentá-los. Pois, no caso do Chega, o difícil é sentá-los. E o Augusto Santos Silva, bem ou mal, não conseguia calá-los, não conseguia controlá-los. Portanto, aquilo é como os alunos muito indisciplinados numa sala de aula, que não aprendem nada, mas o grave é que não deixam ninguém aprender nem fazer nada que preste. E, portanto, ele elegeu o Augusto Santos Silva, como vocês viram, que até ao final foi sentar na cadeira dele, fazer aquela coisa toda, nem sequer vai ser eleito, por ser fora da Europa. E agora perdeu o seu ódio de estimação. E então lembrou-se de passar, portanto, no fundo, passa de patamar e agora vai pegar de ponta com o Presidente da República. Mas daí, um fulano que tem formação em Direito, porque ele parece que tem um curso de Direito, não é, André Ventura? Formação em Direito, com certeza deve-se ter auxiliado de juristas. E passa-lhe para a cabeça fazer um pedido de traição à pátria. Mas ele sabe o que é que significa traição à pátria? Condenação. É que traição à pátria é uma coisa muito grave. É verdade que o Marcelo não teve bem. E mais valia estar calado, não é? É como a história antiga do rei espanhol, porque não te calhas.
para quem não tem casa, porque realmente Marcelo Calado era um poeta. Mas daí esta ideia bacoca e bafienta de condenar a primeira figura de Estado por traição à pátria também vai uma grande, e portanto eu acho que isto é tudo uma chachada, mais uma do André Ventura, que vai ser chumbado obviamente com os votos do PS e do PSD, espero eu. Claro, toda a gente tiver que cetim, se toda a gente tiver que cetim, se tiver que cetim Todos, nesse à dia. exceção do Chega, mas... Pronto. Mas de qualquer maneira faz correr rios de tinta Claro. na comunicação social, nos jornais. Mas, vocês, eu tenho que dizer aqui uma coisa que me custa imenso. fundo de coração. Não, a sério, eu rio, mas eu assisti ao processo todo de demência do meu pai, que era um homem inteligentíssimo. Pá, e numa pessoa com a visibilidade, eu acho que isto é um castigo para ele, porque uma pessoa, se ele está efetivamente a entrar num processo de demência, que para Não mim se é percebe. claríssimo, Por isso é que eu digo que eu preciso com de esta ajuda. visibilidade pública, isto é péssimo. Eu lembro-me perfeitamente de ver o meu pai, que era uma pessoa que falava com toda a gente no início, a arranjar estratégias para não perceberem que ele estava completamente perdido e a nadar na Que ainda maionese. se apercebia disso. Ele Pois, tinha pois. alguma noção, mas sabia que havia situações em que se esparramava Mas todo. tens que lembrar que ele não tem E um foi-se filho, resguardando. então já não fala que filho. E foi-se resguardando. E ele não se pode resguardar porque ele é uma figura pública e está completamente sozinho em Belém. E eu digo-vos, nestes processos de demência, a solidão acelera drasticamente os processos de demência. Deixa de conversar, deixa de ter rotinas normais, por isso é que ele faz aquela coisa de quer sair, vai com o seu saquinho, buscar não sei o que mais. Portanto, ele deixou de ter rotinas normais, ele está completamente isolado ali numa casa enorme, inabitada. Deve estar habitada por fantasmas, quer dizer. Portanto, a mim custa-me, eu às vezes rio-me, mas eu digo sinceramente, custa-me assistir isto. E esta visibilidade pública, por isso, ainda outro dia, a Clara Alves de Sousa, que é amicíssima dele, ela dizia com muita pena minha, ele está a viver um processo de solidão enorme, com o afastamento do filho, isto ainda lhe deve ter destruturado mais, e quando se colocou essa questão de, como dizia Cavaco Silva em relação a Mário Soares, vamos tentar ajudá-lo a acabar isto com alguma dignidade, ela disse, eu já nem acho que seja possível. Portanto, isto é muito triste, e realmente é a primeira vez que a gente se depara com uma situação destas, quer dizer, ao menos o Cavaco Silva, houve ali fases que a gente percebia que ele tinha ali uns tiques de Asperger, que aconteceram situações, mas ele protegia-se imenso, pela sua maneira de estar, pela sua postura, ele fugia da comunicação social, ele protegia-se. O Marcelo não, o Marcelo criou um estilo completamente Mas a exposto personalidade e agora dele, Graça, está como é que és ladeira que ele a abaixo, modifique? e agora está ladeira Ele abaixo, sempre foi assim. completamente. Portanto, é impossível, se ele tem esta personalidade, como tu estás a dizer, ele tem esta personalidade, sempre foi um homem de afetos, de proximidade, Por de isso eu acho furar que é o muito protocolo, difícil, completamente diferente dos outros. O problema é que ajudá-lo. neste momento ele já é considerado o pior Presidente da República Portuguesa de sempre, não é? Que estava-me a rir, Figuras isto como acaba por Cavalheiros, ser, acaba Mário por ser Soares, Jorge Sampaio, e depois tens isto. uma graçola, mas é verdade que é assim, é quase como, porque ela dizia tem assessores, mas o que é que os assessores vão dizer? Não Vão consegue bater na mãozinha e vão dizer assim, Pá, não sei. viemos para passear ao parque e andas a roubar batatinhas Se fritas no ele prato de um e do outro, ainda- quer dizer, isto está a este nível. Se tem, como tu dizias, ainda alguma consciência enfim, das dificuldades que atravessa, se calhar com assessores, se calhar vai ter que deixar de falar, vai ter que ler os seus discursos, não é? Vai ter que deixar de fazê-los de improviso, escrever os seus discursos, para não cair nesta situação. Mas será que tem Pode ser uma consciência? solução. Pode nem ter consciência. Isso não é um processo Mas que é muito é grave. provável que não tenha. É muito provável que É não on e tenha. off, há momentos de grande lucidez Eu acho e há que momentos de provavelmente perda ele depois total de às vezes lucidez. deve perceber que meteu o pé na poça. Com certeza que deve ter. A questão das Ele gêmeas deve eu acho ter- claramente eu perceber. Não, e destas Mas, conversas. mas e a enfim, é tarde, não é? E a Ele con- deve ter ressacas emocionais É enormes de isso. pensar assim, Ele depois o deve que é que cair eu em fui si, dizer? mas enfim, mas tem aquele isto é um impulso. processo muito Também, doloroso. Agora, se ele aquilo é uma tem questão essa de lucidez personalidade. momentânea, Tem, sim, e é um processo super doloroso, especialmente para pessoas inteligentes. Agora Não falta é muito fácil. tempo para o fim disto e vamos ter que levar com ele. E provavelmente ou não vejo. não. falta muito tempo. Falta muito tempo. E se está num processo de aceleração tão grande, porque é Já, verdade. já, que levantamos o véu do Ministro da Defesa, ao debate público nacional veio também a questão do serviço militar obrigatório, depois das palavras de Nuno Melo na 13ª edição da Universidade da Europa em Aveiro,
Nuno Melo terá sugerido, o Ministro da Defesa, portanto, que o serviço militar obrigatório poderia ser uma alternativa para jovens que cometem pequenos delitos, em vez de serem colocados em instituições. Graça Silveira. Passo. Não tem jogo. Olha, diagnosticaram Não tem jogo. Não, eu estava a pensar exatamente isso. Quer dizer, Nuno Melo vai Não, vai justificar-se a dizer que se limitou a dar uma resposta através de uma pergunta retórica a um aluno no âmbito daquela sessão da universidade a propósito daquilo que as Forças Armadas também podem fazer em relação a alunos ou pessoas em contexto desfavorecido. Disse falas ele. bem, mas não me contas. não tem jogo. Não tem jogo. Passo. Tiraste o pi à Graça Silveira. Já falei hoje do Ministro da Defesa. Mandou o hospital de campanha para a região muito prontamente, super solidário. Portanto, o que tinha para falar do Ministro da Defesa já falei. Essa parte fica abaixo disso. José de Parreira, o que é que deve ser o serviço militar? Bem, o serviço militar existia quando tínhamos a guerra nas ex-colónias e ainda existiu durante mais algum tempo e depois, pronto, foi... Também porque a Europa, não foi só Portugal, a Europa desmilitarizou-se a partir do momento em que houve o alargamento. Éramos todos amigos e, portanto, não corríamos o risco de haver guerras, então não era preciso investir tanto na defesa e, pronto, no serviço militar. Agora, com a guerra na Ucrânia, que continua passados 2 anos e não se vê fim à vista, com a guerra em Israel, eu acho que a própria Europa começou a perceber que Putin se calhar vai acabar por ganhar aquela guerra, porque a diferença é muito grande entre a Rússia e a Ucrânia e os ucranianos estão muito cansados e os Estados Unidos já não podem, por causa da guerra em Israel, já não podem apoiar como apoiavam a Ucrânia e, portanto, Putin... eu não digo que ele vá, se calhar, declarar guerra a outros países da União Europeia, mas ele, se calhar, vai querer refazer os limites da antiga União Soviética. Pois é, que ele sempre quis. Pronto. E Vai, isso é um se problema calhar vai querer, que fica muito próximo do resto da Europa, daquela Europa unida que não declara guerra a ninguém, mas que vai ter que se proteger. E, portanto, isto não é um problema de Portugal, é um problema europeu. E acho que sim, que devemos estar preparados para isso, devemos investir um bocadinho mais na defesa e o serviço militar obrigatório, portanto, passa também por aí, quer dizer, por estarmos preparados. Para homens e mulheres. Para homens e mulheres, porque agora já pode ser assim. É para homens e mulheres, vamos todas. Felizmente. Nós não vamos, já não temos idade para isso. Peço desculpa, mas mais um bocadinho, mas já passaste da idade. Vamos todas, quer dizer, acho que sim. Todas as mulheres. Pronto, agora as mulheres também podem e devem ir. Devemos Não, mas estar não preparados, não é ver, só Auschwitz. em termos de Não percebeste a minha meios, de pergunta? armas, de coisas assim. Se for obrigatório, se for serviço Sim, militar mas obrigatório, tem uma e se idade, neste tem um limite momento, de está idade. bem, isso, não, eu sei que já estou fora do limite. Não ia dizer isso agora. Não precisas estar a lembrar, eu estou a dizer a questão que se coloca é se o serviço militar é obrigatório e neste momento para o serviço militar de uma forma facultativa vão homens e mulheres, torna-se obrigatório para homens e mulheres. Sim, para mas todos. isso eu já nem ponho em causa, é para todos. E, Era portanto, só para não podemos clarificar. investir apenas em armas, em equipamentos bélicos, não é? Mas temos que estar preparados para os usar. E então eu estou plenamente de acordo que se volte a ter serviço militar obrigatório, desde que isso depois também não ponha em causa, enfim, a escolaridade, porque punha, havia muitos estudantes, até universitários, que depois bastava chumbarem um ano, ou não sei se até chumbar uma cadeira, numa altura foi assim, que eram apanhados pela tropa e tinham que interromper os estudos para ir para a tropa. Portanto, isso são coisas que têm que ser pensadas, muito bem estudadas. Isso podia ser um incentivo a não chumbarem. Que também pode,
Olha, talvez melhor do que a proposta de Nuno Melo. Sim. Portanto, eu concordo em absoluto que o serviço Também não é militar é difícil. obrigatório e Pior não faz que a mal a proposta ninguém. de Nuno Melo. Agora, o que não concordo nada é com a proposta de Nuno Melo, seja para A Judite está ali à meia hora a falar de Putin para falar de Nuno Melo. não, mas eu ia chegar lá. Eu não concordo com isso, porque eu acho Dias, que no até próximo é um programa. desrespeito- é um desrespeito pelos militares. militares. Quer dizer, os militares defendem a pátria. Tem que ser pessoas vistas como pessoas Dignas. e sérias e Não se competentes. pode pôr armas na mão Não de podemos qualquer pôr um. armas na mão dos delinquentes da Era mesmo Mas o que não, mais não sei faltava. se era essa a ideia tu do és Nuno Melo. muito A questão da saudável. segurança, a questão da segurança. Bélica É aquela dos expressão do delinquentes. povo. O Nuno Melo, naquele momento, quis colocar a já raposa. vais defender. Não. A raposa no galinheiro. Mas tu passaste. Não passei, só estou a dizer. Só estou a usar uma metáfora. Que é para me pôr ao teu nível. Claro. Só para dar um toquezinho. A raposa no galinheiro. Queria enfiar um monte de raposas dentro do galinheiro. Para acabar com o galinheiro de vez. Acho que era um bocadinho a essa parte ideia. não concordo. Agora, com o serviço Nem eu militar concordo, já obrigatório, Judite, concordo, imagina lá. e acho que não temos mesmo outra solução. Temos que ir por aí. A questão, Cláudia, será então quem deverão ser estes militares? Os militares, segundo o Nuno Melo, era pegar nos delinquentes e colocá-los Pequenos delitos. de pequenos delitos a fazer formação militar, porque assim não iam para outras vias piores. Quer dizer, eu acho que isto foi um grande escasso. Como não podemos diagnosticar o Nuno Melo com Alzheimer, pois só Não tem idade para isso. não tem idade para isso. Nem eu, Demência que nem é eu precisidade. Alzheimer pode ser nem qualquer eu tinha uma. nessa conta, mas de facto eu acho que o próprio. Olha, outro que só deu por isso que tinha metido o pé na poça dali a bocadinho. Portanto, ele veio desdizer e, enfim, não era bem isto. Era só lançar uma ideia com uma das hipóteses. Académica. Diria Académica, ser. académica. Víamos Portanto, estudar era o uma assunto. hipótese em abstrato, Foi fraca. nada em concreto. Académica. Mas aquilo para uma hipótese académica assim em terceira via lançada ao ar foi um grande escasso, porque de facto, enfim, quem é que passa para a cabeça meter armas nas mãos de delinquentes, ainda por cima desprestigiando, como dizia a Judite, e bem, depois de ter dado 3 voltas sobre o Putin. Claro que sim, que não faz sentido nenhum, até porque vieram logo, os nossos militares nas Forças Armadas viram logo em protesto dizer que não era uma academia de correção de más condutas e, portanto, que não estavam nada de acordo com aquilo. Foi mais uma patada na poça de um dos membros do governo, por acaso, dos mais destacados do governo da República. Não, eu, em defesa da Judite, ela falou muito do Putin. Para enquadrar. Não foi para enquadrar. Foi mais para desenquadrar. Para falar do serviço Para militar. falar para defender a obrigatoriedade do serviço Judite, eu militar. percebi. Tu fizeste um grande esforço porque a graça passou e tu tinhas que estar. Tive com o tempo dela. Exatamente, fizeste um grande esforço de defesa do Nuno Melo. A minha parte foi a do Putin. Ela encheu com o Putin. Vou ter que agora aqui encher Tinha a guerra na vai Ucrânia, Putin. que vai durar mais 2 anos. E depois o resto é que, Depois o Nuno Melo efetivamente, aparece ali no último segundo. ninguém quer delinquentes. Nem o Nuno Melo já quer, eu nem quero ouvir falar mais nisso. Pois imagino que sim. E se estivesse no lugar dele também não queria. Ele já disse, não queria dizer o que disse. E que está a ser acusado de uma coisa que não disse. Foi isso que Não ele disse. Foi o que ele disse. Não foi isso que quis dizer. Disse que não disse. Ele diz que não disse. Sabes como é que é? A emenda é sempre pior que o Não, senhor. mas é que isto está-se a tornar também um bocadinho frequente, que Por acaso são está. os políticos dizem coisas, É. mas depois o problema é sempre da comunicação. Isso é verdade. Nós é que percebemos É, mal. exatamente. Eles queriam dizer outra coisa completamente diferente. Isto por acaso é verdade. Ultimamente é isto. Eles vêm dizer, não, é que interpretaram mal, não foi isso que eu quis Nada dizer. disso. Mas é uma coisa Estão a pôr na minha boca inacreditável. palavras que eu nunca E, portanto, disse. eu Porque eu queria dizer era outra coisa completamente a duvidar diferente. de mim própria, já não devido nada de Nuno Mas Melo, isso- mas começo a duvidar do que eu ouço. Não, isso também, eu de mim própria já devido há algum tempo. Isso devo confessar. Muito bem, foi o Política de Saltos Altos, quinzenalmente impossível. às quintas, às 13. Encontramos-nos por cá. Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Angra.